Olá, esse é o canal Cena em Cena, eu sou Jairo Sena e hoje eu vou falar sobre a diferença para o ator, para o trabalho de ator no cinema, teatro e TV. Basicamente, quando eu falar de TV é mais sobre novelas, porque o trabalho de ator em seriados atualmente, em séries, seriados, é muito parecido com o trabalho do ator no cinema. Já o de novela tem uma diferença considerável. Eu vou focar nisso então. Acho que a primeira coisa a se levar em conta, no caso do trabalho de ator para cinema, teatro e novelas, é o tempo de produção. O tempo que o ator tem antes de começar a gravar e durante quanto tempo ele grava para cada cena ficar pronta. Isso faz muita diferença, no caso, se levando em conta o tempo que o artista tem para conhecer o texto, para conhecer o personagem, fazer sua construção. E no teatro, o costume é o ator conhecer o texto pelo menos 3 meses antes da estreia. E ele tem todo esse tempo para ler, para trocar com o diretor as suas ideias de construção artística. E ele tem a possibilidade de fazer seus laboratórios, seus ensaios, e construindo, e depois de 3 meses apresentar finalmente o seu trabalho. No cinema, esse tempo pode variar bastante, pode variar muito. Tem casos que a gente pode verificar, como por exemplo do Cisne Negro, do Darren Aronofsky, que a Natalie Portman, que naquele ano até ganhou o Oscar, ela teria ficado 5 anos estudando balé para poder fazer o personagem. Isso não é comum, não é o padrão, mas em grandes produções isso é possível. Mas o comum é que também tenha por volta de 3, 6 meses, talvez até um pouco mais, porque a pré-produção de um filme leva muito mais tempo do que de uma peça de teatro. Então o artista também vai ter um bom tempo para trabalhar nesse sentido, conhecer seu personagem, fazer suas construções. Em Hollywood é uma coisa que dá muita premiação, que chama muita atenção, são esses atores e atrizes que fazem grandes mudanças corporais, engordam 20 quilos, emagrecem. É um outro ponto aí que o artista vai ter de tempo para poder trabalhar. E isso permite que tanto no teatro quanto no cinema o personagem seja muito bem aprofundado na atuação. O personagem tem as suas nuances, suas sutilezas na atuação, né? O trabalho do ator e da atriz possa ser apresentado com variações, ele possa fazer esse aprofundamento que o espectador vai ver no seu trabalho de atuação. Já na novela, eu deixei por último porque o cinema e o teatro tem mais semelhanças aqui, a coisa pode ser um pouco mais rápida. O artista pode sim conhecer o texto um pouco antes, mas como a duração do trabalho é muito maior, ele não vai ter condição de dar toda essa profundidade. Geralmente, especialmente quem está em papéis principais, que tem muito mais cenas e falas, eles vão ter que utilizar uns certos truques cênicos para expressar aquelas emoções que os personagens vão requerer. E geralmente isso vai ser trabalhado mais no texto, né? O escritor mesmo vai dar essas profundidades que o personagem precisa no texto, nas cenas e nas falas. Eu já vi uma entrevista de um diretor de novela dizendo que protagonistas podem filmar até 35 cenas em um dia. Não tem como o ator e a atriz fazerem 35 cenas hoje e no dia seguinte outras 30 diferentes cenas e poder dar uma atenção em um trabalho de atuação mais esmerado, né, em cada uma dessas cenas, porque a quantidade e o tempo não permite. Essa é uma grande diferença aqui entre as 3 mídias. Outro ponto a se levar em conta aqui, que eu acho que é fundamental, é o espaço, né? No caso aí, tanto no cinema quanto na TV você vai ter vídeo, enquanto no teatro você vai estar pessoalmente, mas vai ter diferença. Primeiramente, no caso do teatro, obviamente, né? O ator vai precisar projetar mais a voz. Certo que existem microfones hoje, claro,
Mas mesmo assim, a projeção da voz do ator no teatro é fundamental, porque para ter alcance, preencher o espaço, para ter expressividade. E não só na voz também, corpo e expressão facial, comumente no teatro, vão ser mais expansivos, vão ser maiores, mais destacados do que no cinema e na TV. E o ator vai ter que lidar com mais espaço, porque a câmera delimita, né? Qual parte o espectador vai ver. No teatro, o ator vai ter que lidar com gente na frente dele, mais pro lado ali, mais pro lado ali, às vezes até em cima. Então é bom que eles consigam, durante a cena, privilegiar o máximo de pessoas possíveis que vão estar na frente, do lado, do outro, atrás, em cima. Atrás, no caso que eu digo assim, mais, né? Atrás dos outros espectadores. Uma distância mais a fundo. E às vezes mais aos lados, assim, existem diversos tipos de teatro, mas enfim, né, o ator vai ter que tentar privilegiar ao máximo igualmente a todos os seus espectadores, né? Claro, a luz ajuda, a música ajuda, claro, mas o trabalho de ator nesse caso, ele tem que ser o mais trabalhado em questão de expressão para poder privilegiar ao máximo pessoas em distâncias diferentes. No caso do cinema e da TV, apesar dos dois serem em vídeo, vai ter diferença nisso também, porque o cinema, por ser pensado para ser assistido na tela grande, muita gente vê hoje, claro, filmes em TV, em computador e celular, mas o filme é pensado para ser visto na tela grande. Então, às vezes, se o ator for muito expressivo, pode ficar forçado, né? No caso de uma câmera muito fechada, né? De um close aqui bem, o ator vai ter que ser mais sutil, né? Ele vai ter que ser um pouco menor, digamos assim. Vai ter que trabalhar aquelas mesmas emoções de uma maneira um pouco mais contida, por conta do tamanho da tela, do espaço em que a pessoa assiste o filme, que supostamente vai fazer com que a atenção dela esteja sempre voltada para a tela. A sala é escura, a tela é gigante, tal. Enquanto na televisão, supõe-se, né, vai ser uma tela um pouco menor, numa sala de uma casa, que nem sempre as pessoas prendem a atenção todo o tempo. Tudo bem que essas coisas têm sido cada vez mais variáveis, mas eu estou falando de um panorama geral aqui. Se você perceber uma coisa, uma novela, no caso, que se você não estiver olhando, só ouvindo, provavelmente você vai conseguir entender pelo menos 80% do que está acontecendo. Que por causa do tipo de espectador que a televisão em geral tem, que muitas vezes você pode perceber, só liga ali a televisão e vai fazer outra coisa, fica só. Os atores ficam meio que falando o que está acontecendo na cena. Isso é muito comum, né? Então, por isso, como eu disse antes, a questão do texto vai ser até meio que mais importante do que o próprio trabalho do ator. Assim, não estou hierarquizando nada, eu estou falando que pode ser. Mas a questão de conter as expressões em relação ao teatro, sim. Mas ele fica no meio do caminho, não fica também tão contido quanto no cinema, porque a expressão tem que ser marcada, a emoção tem que ser clara, porque muitas vezes também, sei lá, a galera tá na sala conversando enquanto tá passando. Aí na hora daquela cena, pá, música, close, o artista mesmo vai dar aquela expressão para que fique claro o que tá acontecendo. É muito importante, né, que no caso assim, eu tô falando especificamente de novelas, a situação fique clara, né, para que quem tá assistindo possa acompanhar. E muitas vezes também o pessoal zoa, né, que se você vê uma novela, sei lá, no capítulo lá do meio, você vai entender tudo que aconteceu antes, exatamente por isso, né, porque como o espectador da novela, no caso na televisão, ele nem sempre tá com a sua atenção completamente cativa à tela, como se espera que esteja no cinema e no teatro, obviamente, é necessário que seja realmente recapitulado com frequência. O trabalho do ator vai requerer que ele tenha esses truques cênicos para apresentar as emoções de uma maneira meio repetitiva. Ele vai, claro, privilegiar cenas-chave, cenas importantes, vão ser um pouco mais trabalhadas e ensaiadas,
Mas no geral ele vai ter um trabalho um pouco mais operário ali, né? Um pouco mais repetitivo do que no cinema e no teatro. Outro ponto assim, que eu acho que pode ser levado em conta é a liberdade e a relação que o ator tem com o diretor. No cinema, rola às vezes uns casos de parcerias que dão uma liberdade muito grande, mas existem diretores, né, a citar aqui, por exemplo, o Hitchcock, que ele exigia que os atores fizessem exatamente o que ele pedia, exatamente do jeito que ele pedia. Né, tem até uma famosa tiradinha que a galera fala por aí, que em um momento, em um filme dirigindo, o artista perguntou pra ele assim, qual é a motivação do meu personagem nessa cena? E ele falou assim, a sua motivação é o seu salário. Eu não sei se isso é verdade, mas é plausível que alguém já tenha passado por uma situação desse tipo. Talvez o ator mesmo no cinema não vai ter essa liberdade. Se o diretor for desse tipo, ele vai exigir que o ator faça exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer. Pessoal, mexe o braço, por quê? Porque eu tô pedindo, e é isso aí. Mas muitas vezes, na maioria dos casos, o ator tem sim mais liberdade, ele tem uma troca legal, mas o diretor, ele rege. O diretor, ele dá a última... O cinema o diretor dá a última palavra. No teatro, apesar do diretor também ter, claro, com certeza, uma voz muito forte, o ator, ele geralmente vai conseguir fazer mais o que ele quer. O diretor vai realmente mais orientar, dar um caminho do que decidir. A última palavra pode depender também aí da relação, claro. Estou falando em panoramas gerais que fique claro. Mas que ele vá, no final das contas, poder apresentar na hora a cara dele ali, né? Então, no teatro, nesse caso ali, o ator vai ter mais vezes, e na novela o diretor vai poder, junto com o escritor da novela, né, com o autor da novela, decidir qual vai ser a linha de atuação, mas geralmente ele só orienta mais marcação, não tem tanta troca artística. É claro que tem também, mas não tanta quanto no cinema e no teatro. É uma coisa mais restrita ali. Bem, por hoje é isso, o vídeo acaba aqui. Você pode apertar o like se gostou, pode se inscrever no canal se quiser. E até mais!